Olá, tudo bem? Eu sou Rui Bucar e este é o Conversa Franca, aqui na TV Assembleia. O nosso convidado de hoje é o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Leles. Não saia daí. Conversa Franca está começando. Marcelo de Lima Leles é natural de Inhumas, Goiás. Chegou a Palmas em 1992 e, em 93, assumiu a Superintendência de Parques e Jardins de Palmas. Em 2001, assumiu a presidência da Agência Municipal de Meio Ambiente e Turismo, a AMATU. Foi o criador do projeto Amigos do Meio Ambiente, AMA, que beneficiou mais de 2.000 jovens com ações socioeducativas, ambientais e esportivas, recebendo em 1997 os prêmios Itaú Unicef, Gestão Pública e Cidadania e Feira de Soluções Criativas. Ajudou a implantar o projeto de ecoturismo de Palmas. Eleito vereador em Palmas em 2004 e 2006, elegeu deputado estadual, sendo reeleito posteriormente em 2010. Também foi presidente do Diretório Municipal de Palmas do Partido Verde e conduzido a presidência do Diretório Regional do PV de 2005 a 2017. Hoje é membro da Executiva Nacional do Partido Verde. Atualmente atua como empresário na capital, no segmento de hotelaria e turismo. É também esportista e participa de maratonas de atletismo e de ciclismo. Bacana! Para conversar com o secretário Marcelo Leles, contamos com as jornalistas convidadas, Sara Pires e Tuane Vieira. Secretário, prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. E eu começo perguntando sobre muita gente não acredita, né, no aquecimento global ou faz de conta, né, um fenômeno que já atinge todos nós. Eu queria saber como o governo trata esse assunto e quais as ações que a sua secretaria tem desenvolvido com relação a este assunto. Olha, Rui, primeiro agradecer o convite por estar aqui, né, no Conversa Franca, com você, com a Sara, com a Tuane. Um prazer muito grande ter recebido esse convite de vocês para esse bate-papo, né? O governo Tocantins trata como o tema deve ser tratado, com seriedade e atenção total, né? Eu acho que se existem algumas pessoas que ainda duvidam do aquecimento global, penso que elas estão completamente desinformadas, porque são dados científicos, né? São eventos que estão acontecendo em todas as partes do mundo, e todos nós estamos observando, né? Se a gente for citar um, vamos citar o Rio Grande do Sul agora, mas a gente podia citar vários outros, né? Os últimos estudos apontam para uma tendência de uma situação praticamente inabitável no Brasil em 50 anos. Então, o fato é esse, né? E nós todos, governos nacionais, governos municipais, governos estaduais, cidadãos, né, do planeta todo, devemos unir esforços no sentido de minimizar os impactos do aquecimento global. Quanto ao governo, é como eu disse, né, o governador Vanderlei Barbosa tem toda a sensibilidade para o tema, ele não nega em momento nenhum esforços para que a secretaria e outros órgãos do governo possam desenvolver ações contra ou que minimizem o aquecimento global. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, a visão do governo quanto ao tema. Sara. Agradecer também a oportunidade de estar aqui. Obrigada ao secretário, à Tuane, colegas de produção, ao Rui Bocar também, muito obrigada. Secretário, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão, né, dos negacionistas, né? Ainda tem muito o negacionismo, principalmente aqui no Brasil, com relação às mudanças climáticas. O estudo que você citou é o estudo recente da NASA, que em 50 anos provavelmente, assim como não só no Brasil, outros países também estarão inabitáveis em decorrência das mudanças climáticas. E eu queria saber de forma concreta o que está sendo feito ou o que está sendo desenvolvido pelo Estado do Tocantins, mais especificamente pela sua secretaria, e também pelos municípios, para, assim,
não tem como a gente voltar ao que já foi feito, né? Retroceder aos problemas que a gente já tem, mas tem como a gente pensar de agora para frente. Nesse sentido, o que está sendo feito? É uma pergunta complexa, porque ela é muito extensa. São muitas ações que estão sendo feitas, né? Eu poderia tentar resumir contando da nossa maior e mais importante iniciativa, que é o Projeto de Carbono, mas seria uma resposta incompleta, porque tem muita coisa acontecendo. Quando você pega, por exemplo, o maior programa de pagamento dos serviços ambientais do Estado, que é o ICMS ecológico, o ICMS ecológico ele define pontos das políticas municipais importantíssimos para as mudanças climáticas. A exemplo da pontuação que o município recebe, né, pela criação da sua brigada municipal. Hoje nós temos contra os incêndios, né, diretamente contra o aquecimento global e as mudanças climáticas, essa ação é fortalecida pelo ICMS ecológico. A Defesa Civil nos informou que mais de 100 municípios, eu não vou saber o número exato, mas no mínimo 100, mas são mais de 100 municípios, já informaram a Defesa Civil, já montaram as suas brigadas municipais esse ano. Considerando que os menores municípios têm uma brigada de 7 brigadistas, nós estamos falando aí de um exército formado só nas cidades de 700 homens das brigadas municipais. Então, assim, vou te Certo. dar esse exemplo, né? Mas Sim, eu sim. poderia falar de toda a política ambiental do Estado, porque está tudo relacionado. Então, para ser um tanto quanto mais direta, e o senhor falou, né, se quiser as pessoas saberem também, é só acessar o site da secretaria, que vão ter acesso a todas as políticas. Mas você, enquanto secretário, enquanto Marcelo Leis Pessoa, acredita em estudos como esse? Quais? Como esse da NASA, que 50 Olha, anos. eu acredito, porque eu não tenho como duvidar, né? Eu não tenho capacidade de analisar cientificamente esse estudo, mas tudo que tem sido dito pelos cientistas tem se tornado realidade ao longo dos anos, né? Eu participo das COPs. A primeira COP que eu participei foi a COP 10. Se eu não me engano, a COP 10 na Argentina. Eu era presidente da Agência de Meio Ambiente e Turismo e fui apresentar o projeto de sequestro de carbono urbano de Palmas, na COP 10. Então, toda aquela discussão que no início era uma discussão feita pelos ambientalistas, né? As COPs eram eventos pequenos, né? E se tornaram ao longo dos anos esses eventos planetários, né? Onde muitos duvidam até da efetividade das COPs, mas, na verdade, tiveram um papel fundamental na evolução da política ambiental do planeta, fundamental. E elas foram dando notícias do que iria acontecer no futuro, e essas notícias foram se comprovando ao longo dos anos. Então, eu não duvido que essa última notícia que nos aterroriza, que nos assusta de forma contundente, né, seja verdade. Né? Você já pensou, 50 anos é um pulo. Eu Sim. tenho 54. Secretário, o senhor falou da política de carbono e falando sobre os pactos que são feitos nessas COPs, os acordos, tem, tem uma data de validade dos planos, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tem a meta de reduzir ou de até mesmo zerar a questões dos lixões, né, nos municípios. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, dessa meta, né, aqui no Tocantins. A gente sabe que é uma deficiência a nível mundial, né, a questão da política de resíduos sólidos, mas eu tenho visto que o senhor tem acompanhado e tem puxado essa frente de trabalho, liderando esse trabalho para que a gente tenha menos lixões nos municípios do Tocantins. Como é que está a atuação da secretaria hoje com relação a essa meta audaciosa? Provavelmente, né, a nível nacional, ela vai ser prorrogada, vão vir novos estudos, mas aqui no Tocantins, o que o governo tem feito? Os governos estaduais nessa política de resíduos sólidos, eles são grandes articuladores, né? Eles são os articuladores, porque você tem, de um lado, os órgãos de controle, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, né, que são órgãos de controle que vão fiscalizar, que já fiscalizam e devem apertar a fiscalização em cima das prefeituras, considerando que o prazo vence agora dia 3 de agosto, né? E eu não sei se vai ser prorrogado.
Eu até acho que não vai ser prorrogado pelas informações, né? E acho que essa prorrogação tem que acabar mesmo. Nós temos que enfrentar esse problema, né? Você tem estados, por exemplo, como o estado de Pernambuco, que erradicou seus lixões. O estado de Pernambuco não tem mais lixão. Nós, a maioria absoluta dos nossos municípios ainda é o resíduo, né, sólido é depositado no lixão da saladeira. Nós temos boas práticas acontecendo no Tocantins. Couto Magalhães, por exemplo, o prefeito Couto deu um show e nós fomos lá, né, tem um grupo de trabalho muito interessado nessa política de resíduos sólidos, formado pelo Tribunal de Justiça através da desembargadora Ângela, formado pelo Dr. Brandes no Ministério Público Estadual, por nós, da Semar, a Energisa tem acompanhado também esse processo, enfim, tem um grupo de trabalho, nós fomos lá a Couto Magalhães, vimos uma pequena prefeitura encarar o problema e fazer um aterro que está funcionando muito bem. Inclusive, já começando a receber os resíduos da cidade vizinha, que é Juarina. Juarina já está pagando para a Couto Magalhães uma taxa mensal para depositar lá e sepultar os seus lixões. Então, assim, eu tenho brincado muito com isso, que eu quero fazer vários eventos de sepultamento. Se Deus quiser, na gestão, na nossa gestão, a gente quer sepultar muitos lixões no estado e comemorar esse momento do sepultamento. Tem isso acontecendo lá em Couto. Aqui em Porto Nacional existe um apelo da iniciativa privada, Base Fortins, entre Porto e Palmas. Nós estamos reunindo os prefeitos, são 22 prefeitos do entorno desse apelo, para lembrar os prefeitos que o prazo está acabando. Lembrar, nós não vamos nem precisar de lembrar, porque o Tribunal de Contas do Ministério Público vai atuar em cima dos prefeitos, exigindo a solução do problema. Então, a gente quer mostrar a eles, ó, tem um aterro para a iniciativa privada aqui em Porto. É possível. É possível, é só você negociar o valor que você vai combinar lá com o proprietário do aterro e destinar o seu resíduo para lá e sepultar o seu lixo. Secretário, eu queria saber do senhor como é que o senhor conduz a sua secretaria, é, comandada por duas pressões importantes, né? O agronegócio, que sempre pede mais espaço, uma fronteira sempre ampliando a sua área de extensão, e, sobretudo, as necessidades de cada vez mais aumentar a legislação e também a preservação ambiental. Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta depois do intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta e hoje conversando com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Leles. Marcelo, no bloco anterior, eu perguntei para o senhor como é que o senhor faz para conviver entre essas duas pressões que me parece bem própria, ou pelo menos é bem evidente, né? A fronteira do agronegócio, em Tocantins, é um dos estados com essa vocação e a necessidade de políticas cada vez mais agressivas também no sentido de preservar o meio ambiente, que é a nossa grande riqueza também. Como é que tem sido a sua atuação? Olha, eu resumiria essa relação na palavra diálogo. Nós temos dialogado, né? E eu não acredito em outro caminho a não ser o diálogo. 31,5% do PIB do Estado vem da atividade agrícola. Então, eles têm um papel importantíssimo na nossa economia e a gente deve reconhecer, do meu ponto de vista, reconhecer e valorizar. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que esse desenvolvimento todo aconteça de maneira sustentável, né? Que as regras ambientais sejam seguidas e cumpridas. Essa é a orientação do governador Vanderlei. Quando ele me chamou para ser secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ele me chamou junto com o secretário Café. Ele falou, olha, eu quero que vocês dois trabalhem juntos. Preservação e produção podem e devem andar juntos. Meio ambiente e agricultura não são rivais, não são adversários, e não são mesmos, não são mesmo. E eu acredito nisso plenamente. Esses dias eu estava num evento em Caseara, na criação de um comitê de bacia, e levantou um comerciante e atacou um rapaz do agro que estava lá, um grande proprietário, e foi para cima dele, cara. E o rapaz do agro deu uma resposta que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, olha, eu queria lhe perguntar o seguinte para o comerciante,
Eu queria saber quantos por cento do seu negócio, do seu patrimônio, você destina à preservação ambiental. Ele não soube responder. Não destino. Pois é, do meu, eu destino mais de 40% do meu patrimônio para a preservação. Porque se você considerar 35% de reserva legal, mais as APPs, mais as nascentes, está falando de mais de 40%, chega, em vários casos no Tocantins, a 50%, a meio. Metade preservada e metade produzindo. Então, no meu ponto de vista, essa é a visão que nós temos que ter do agro. Claro, existe o agro consciente e ele é considerável, do meu ponto de vista, é a maior parte dos empresários do setor. Existe aqueles que insistem em cometer crimes ambientais, desmatar de forma inadequada, sem o devido licenciamento. E é esse diálogo que nós estamos fazendo com o setor produtivo. Eu tenho gostado muito de dialogar com o setor produtivo, muito. Claro, tem algumas pessoas que, às vezes, usam esse palanque, até politicamente, gostam de criar polêmicas e polemizar. Eu estou cada vez mais fora dessa política. O nosso negócio é a política ambiental verdadeira. Verdadeira. Nós precisamos de reduzir praticamente a zero o desmatamento legal no Estado, né? E nós precisamos também de reconhecer, como eu fiz aqui agora, a importância do setor. O senhor não se incomoda quando alguém fala que o senhor defende mais o agro do que propriamente a função da Não, sua secretaria, que é a não, preservação? eu não tenho escutado isso. O agro tem feito justamente o contrário comigo. Ele tem dito que eu sou um ambientalista muito duro, muito rígido e tal. O agro não. Vamos fazer justiça. Veja, Rui, a maioria do setor agrícola está tendo um debate extremamente interessante e eficaz com o meio ambiente. E alguns, né, do agro têm feito um discurso inverso, dizendo que eu sou muito duro, que eu não flexibilizo, que eu não reconheço a importância do setor para. E não é a verdade. A verdade é que, se você perguntar para os presidentes de entidades, para aqueles que representam o setor, a maioria deles, penso eu, vai dizer que o diálogo está estabelecido. Tudo que a gente vai fazer, a gente conversa com o agro. Agora vem uma medida dura, né? O Ministério do Meio Ambiente nos mandou 6.000 alertas de desmatamento ilegal acontecendo no Estado. A gente reduziu isso para 3.000, porque vários desses alertas aconteciam numa mesma propriedade. Desses 3.000, nós filtramos para 1.500, que são os que a gente não encontrou autorização de desmatamento. O Ministério queria que a gente já suspendesse o CAR imediatamente dessas propriedades. Nós temos o respeito do Ministério do Meio Ambiente pelo trabalho que nós estamos fazendo. Dialogamos com o setor. Os 4 estados do Mato Piba receberam essa orientação. Somente o Tocantins chamou o setor antes de ir para Brasília. E discutimos com o setor, eles pediram, olha, ao invés de suspender o CAR direto, notifiquem esses proprietários para que eles levem a autorização de desmatamento no órgão, no Naturatins. Ao invés de atirar para ver, vamos dar primeiro 30 dias para que quem tiver autorização leve. E a gente conseguiu negociar isso com o Ministério do Meio Ambiente. O Tocantins vai ser o único que vai agir dessa maneira. Então, esse é o equilíbrio, sabe? Não é a gente ser intransigente, mas é a gente fazer cumprir a, a, a lei ambiental. Sara, Participando, né, de reuniões com o setor produtivo, são mais de 20 instituições que estão participando dessas reuniões com relação ao desmatamento legal, que o senhor citou aqui agora, né, de chegar a zero, e hoje corresponde a um número de mais de 30% no Tocantins de desmatamento ilegal. E o que eles estão fazendo são estudos, né? Chamaram a universidade para estar presente também, para poder fazer esses levantamentos. Eu queria saber como está a relação da Secretaria de Meio Ambiente junto ao Naturatins, para que tenha talvez um sistema, alguma forma de conseguir você ter esses números aí, ou fazer com que minimize, talvez. Não, Sara, nesse ponto, a gente evoluiu demais. Naquela primeira reunião, lembra que eu dei uma declaração de 34 de desmatamento ilegal e 66 de desmatamento legal?
Isso criou uma repercussão. Aí eu fui convidado a ir lá na Coapa? não é Coapa, Sistema CV Cispop? é, ali na JK, É né? o CB. OCB. Uhum. Fui convidado para ir lá na OCB e aquela discussão fez com que a gente mergulhasse, né, junto com o Ministério Público Estadual, na criação do painel de monitoramento do desmatamento do É isso, Tocantins. quer dizer, como está esse painel? Completo. Hoje, se você for na secretaria e entregar o número de uma propriedade do CAR, nós vamos abrir no telão lá na sala de situação, a propriedade vai ter. Não, a Sara pediu desmatamento para cá na propriedade dela, mas ela desmatou ali. O desmatamento dela é ilegal por isso. Não, a Sara pediu de 10 hectares, desmatou 30. Então ela tem 20, desmatamento é legal. Mas o número Tu- continua 34%? Não, caiu um pouco. 29 a 71. Certo. E ainda aproveitando, antes Só que o Tá. número agora, o que que nós fizemos? É porque talvez você não tenha sido informada nesse momento, mas a gente chamou o árbitro, aquele mesmo árbitro, já na reunião, outras entidades, lá na sala de situações do SNA, abrimos os telões e falamos, ó, fala o número do cara. A gente foi mostrando propriedade por propriedade online. Então não há mais a polêmica sobre o que é desmatamento legal e o que é ilegal. Hoje o Tocantins é um dos únicos estados brasileiros, parece uma informação simples, mas um dos únicos estados brasileiros que sabe exatamente o que é desmatamento legal e o que é desmatamento legal Em tempo real. Hã? Em tempo real. Em tempo real. nesse sentido, é porque teve uma reunião recente, há 2, 3 semanas atrás, lá também no Sistema CV, onde estavam esse setor produtivo, e foi chamada a universidade justamente para poder falar a respeito desses números nesse sentido, né? Mas então, assim, Se houver qualquer dúvida por parte de alguma entidade, de algum agricultor, de algum empresariado, é só procurar a Senar, ou, na verdade, não precisa de procurar a Senar. É só entrar no painel No site. público do Ministério Público Estadual, digitar lá o nome do seu CAR e você vai ver a situação da sua propriedade em detalhes. E, Tuane, secretário, só para, já que a gente está falando de dados e desse acesso do produtor, dentro da secretaria a gente também tem o Centro de Inteligência Ambiental, né? Como é que está? O que que o Sigma, né? Como é que ele vai colaborar com esses dados que estão sendo disponibilizados pelo Ministério Público em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e os demais órgãos do Estado? O Sigma, como é que ele vai enriquecer e aprimorar esses dados? Secretário, gostaria que o senhor respondesse a pergunta da Tuane depois do intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e hoje conversando com Marcelo Leles, ele que é secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Secretário, no bloco anterior, a Tuane fez uma pergunta para o senhor, eu gostaria que ela repetisse para que o senhor pudesse responder. Secretário, sobre o Centro de Inteligência da Secretaria do Meio Ambiente, né? Como ele vai trabalhar em conjunto com o painel de monitoramento? O que que vai trazer de reforço e melhorias para a gestão do Estado, né? Já que vai ser mais um canal de informação técnica e científica sobre as questões ambientais do Estado. olha, o Sigma é o nosso, vamos colocar assim, dentro da secretaria, o nosso sonho de consumo. Né? O que a gente sempre sonhou foi entrar dentro de uma sala, né, que está lá montada com equipamentos de última geração. Toda a parte estrutural já foi comprada já há algum tempo. Mas a gente entrar lá e ter os dados. A gente poder saber exatamente os dados do desmatamento online, a gente saber os dados sobre as queimadas online, sobre o nível dos rios online, sobre a qualidade das águas dos rios online. Uma sala de situação que vai definir que vai definir não, que vai ser a base para toda a definição da política ambiental do Estado. Então, esse é um sonho, esse sonho ele está se concretizando agora, nos próximos dias, nós estamos inaugurando não, porque já inauguramos a sala do CIPA. Nós estamos assinando com o professor João, da UFT, que é um dos maiores especialistas, especialmente na área de queimadas. Então, o professor João vem com a sua equipe
né? Eles têm uma capacidade muito grande de monitoramento, né? De georreferenciamento, de monitoramento via satélite. Então, eles vêm com toda essa capacidade para que a gente possa. Já temos o painel feito em parceria com o Ministério Público Estadual, que é o painel de monitoramento do desmatamento. Ele já é uma base de dados possível. Agora vão entrar as outras bases, né? Tudo que o Aldo, nosso diretor de recursos hídricos, já faz há anos dentro da secretaria, mas os dados são encaminhados diretamente para a Agência Nacional de Águas e pouco usados pelos tocantinenses. Isso tudo agora vai estar disponível na sala de situação para todos nós tocantinenses, né? Para que o Naturatins possa emitir as suas outorgas de água com mais precisão, com mais informação. Então, esse vai ser um salto na qualidade da política ambiental do Tocantins. Secretário, aqui do outro braço, que é a secretaria, que é, sobretudo, a fiscalização e a responsabilização. Que, às vezes, o cidadão não se dá conta, ele não percebe, ele não acompanha. Eu só acho que esse mapa, né, de informações também vai ajudar com que o cidadão tenha a compreensão de que quem cometeu algum crime ambiental ele vai pagar por isso. Essa informação também chegará com mais transparência? Eu não tenho dúvidas, porque o que acontece? Toda vez que a gente comunica à sociedade a verdade é, eu tenho uma propriedade, eu quero fazer um desmatamento e resolvi que vou fazer isso de maneira ilegal. E aí eu acho que a estrada está passando aqui, eu vou desmatar lá no fundo, ninguém vai ver o desmatamento que eu estou fazendo. É um erro, porque tudo é monitorado via satélite. Nós temos as informações. Às vezes o Estado não tem braços ainda para chegar em todos os lugares na velocidade que deveria chegar. Mas nós já sabemos onde o desmatamento aconteceu. Agora, esse painel do MPE, que a gente finalizou, que ele nos deu pela primeira vez, agora no dia 4 de junho, né, comemorando a Semana do Meio Ambiente, as equipes do Naturatins saíram da SEMAR, não só da SEMAR, mas lá de Araguaína, no norte, de Tupi, no sul, e da SEMAR, com 130 endereços. Nós sabemos exatamente quais propriedades aconteceram, em quais propriedades aconteceram os crimes de desmatamento ilegal mais graves no Estado. Então, nós saímos com o endereço já definido, entendeu? Isso nunca tinha acontecido. As equipes saíam para as suas regiões. Não, vamos aqui para o sul, vamos ver o que a gente encontra. Não, vamos para o norte, vamos ver o que a gente encontra. Dessa vez, não. Nós saímos com os endereços definidos. Então, isso é tecnologia. Isso tudo vem desse monitoramento de satélite, dessas ferramentas que estão disponíveis e estarão disponíveis com muito mais força e intensidade a partir da sala de situação estabelecida. Quando fala dessa sala de situação, secretário, vem via satélite, né, as informações. Alimenta de forma direta ou cada secretaria vai ter que alimentar? Por exemplo, o Naturatins alimenta, o Secretaria do Meio Ambiente alimenta, e complementando, vai ser possível fazer a rastreabilidade, por exemplo, eu quero saber se o gado que eu estou comprando, ele vem de uma propriedade desmatada ou não. É possível? É possível. Já é um outro... Refinamento de informação. Já é um outro... Nós estamos trabalhando nisso agora. Com a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, nós acabamos de assinar um acordo, a exemplo do Pará, onde eles criaram um sistema de rastreabilidade, né, com a UFMG, que está funcionando muito bem. Então, o Tocantins já tem financiamento internacional, não vai ter custo para o Estado. Nós já temos financiamento internacional que conseguimos agora. Você sabe que há poucos dias atrás eu estive na Noruega, eu e a Maria, que é a superintendente que cuida do programa de rede, e nesse encontro da Noruega nós tivemos com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, que nos apresentou vários financiadores internacionais, e ali já foi estabelecido que essa questão da rastreabilidade, que muito importa para o mundo lá fora, eles querem saber, o mundo está cada vez mais restritivo, as regras são cada vez mais rígidas, então não é só comprar carne, é comprar carne produzida em uma propriedade que não desmatou. As regras lá são mais duras. Não tem agora desmatamento legal, que não desmatou. Eu não estou defendendo isso. Eu defendo a nossa soberania. Nós temos o Código Florestal Brasileiro, e o Código Florestal Brasileiro deve ser respeitado, né? Eu acho ruim um outro país dizer, não, nós não aceitamos o Código Florestal de vocês. Nós queremos
mais do que o Plano Florestal de vocês. Nós queremos comprar carne só de propriedades que não tenham desmatado nada, nem legalmente, nem ilegalmente. Eu não acho que é correto. Eu acho que a nossa soberania deve ser respeitada. Mas as regras lá fora estão nesse nível. Então, a rastreabilidade é algo muito importante para o produtor tocantinense. A gente conseguiu assinar com o FMG e já temos recursos para fazer acontecer como o Pará fez. Secretário, você falando do desmatamento, falando da tecnologia, da cobrança do mercado internacional com relação ao tipo de produção, né? A gente sabe que o programa do RED, ele pode também ser um programa que pode, como que eu posso dizer, incentivar o produtor a utilizar de tecnologias que não visem o desmatamento, né? Sem tirar o direito dele e tudo mais. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente como o Estado pensa em utilizar os recursos, tanto para o setor produtivo, quanto para o Estado, para o aparelhamento, né, que o senhor falou. Hoje a gente tem a tecnologia, mas a gente não tem pernas o suficiente. Quanto às comunidades tradicionais, os povos indígenas, como que esse programa de RED, né, você pode explicar um pouquinho o que é o RED, pode beneficiar toda a população tocantinense a partir de políticas que incentivem ao não desmatamento, sobretudo ao desmatamento legal, mas que se utilize de tecnologias para que a gente tenha uma produção cada vez mais sustentável. O RED é um programa de redução do desmatamento, né, redução das emissões dos gases do efeito estufa por desmatamento e degradação. Degradação, lê-se queimadas, incêndios, né? Então, toda vez que você reduz o desmatamento, essa redução é comparada com os anos anteriores e essa conta positiva gera créditos. Entre 2016 e 2020, o Tocantins reduziu as suas emissões, reduziu o seu desmatamento e a sua degradação por queimadas. Isso foi contabilizado e gerou um estoque de carbono. A gente conseguiu transacionar com a Mercúria, no dia 5 de junho do ano passado, 2023, os créditos passados e futuros, ou seja, nós vendemos os créditos entre 2016 e 2020, que já é um patrimônio nosso, tocantinense, e tudo que a gente conseguir reduzir até 2030 vai depender da nossa performance. Nos últimos anos, a nossa performance foi negativa. O Tocantins aumentou o desmatamento. Isso fez com que parte desses créditos estocados e conseguidos com a redução do desmatamento de 2016 e 2020 se perdesse, abateu o nosso estoque. Só que os últimos números, muita gente tem que comemorar isso, nos últimos 3 meses nós conseguimos inverter essa curva novamente, né? Comparando os últimos 3 meses com os 3 meses compatíveis do ano passado, a gente reduziu 15%. Comparado junho a junho, nós reduzimos 31,56%. Então, a gente começa a ter uma performance positiva novamente. Bom, então essa é a história do RED. Esse estoque passado nosso, eu não vou dizer de valores aqui agora, porque foi proibido de dizer, porque isso gera expectativa e tal, e isso muda. Secretaria, era justamente essa curiosidade também, porque eu sei que o cidadão também interessa. Sabe assim, o Tocantins, quando vai poder receber realmente recursos em função de todo esse esforço, né? Porque não é de hoje que o Estado vem apostando. Queria só informar também que o nosso tempo está terminando, né? Então, assim, sendo direto na sua resposta, já está acontecendo. Nós já temos depositados na conta da Topar, que é quem recebe os recursos de pré-investimento, porque são duas coisas. Você tem os recursos de pré-investimento, que o nosso projeto está praticamente finalizando. Só que, para finalizar, a Mercúria topou fazer um pré-investimento no projeto. Tipo assim, eu preciso dos créditos de vocês. A gente fala, sim, mas nós não temos dinheiro para terminar o projeto, é caro. Eles falam, não, eu vou antecipar então. E estão antecipando. Já caiu 13 milhões. Já chegaram do projeto de carbono do Estado. Então, ontem eu fui convidado para um evento e falei isso. Falei, olha, que é o que você acabou de dizer. Eu lembrei agora passado. Eu fui na COP10 na Argentina. Tem mais de 20 anos que a gente fala de carbono. E essa história ia acontecer, ia acontecer, ia acontecer, ia acontecer, e aconteceu. Mas aconteceu. Graças a Deus aconteceu. Então, isso é o pré-investimento. A gente estima que até o meio do ano que vem a gente entregue os créditos para a Mercúria. Quando nós entregarmos os créditos, nós vamos falar de muito recurso.
de um recurso que vai revolucionar a política ambiental do Estado, de um recurso que vai ser dividido entre todos aqueles que têm um serviço, que prestam um serviço ambiental na conservação do Cerrado do Tocantins, povos originários, povos tradicionais, agricultores familiares, extrativistas, o agro, pequeno, médio e grande, entendeu? As unidades de conservação receberão 10% desses recursos. Então, será realmente uma grande transformação e assim, já posso dizer que não há como não dar certo. Já deu certo. Bacana. Secretário, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, pela sua disposição. Gostaria de deixar aqui, aberto aqui para as considerações finais de vocês, Tuane. Muito obrigada, secretária. Obrigada, Rui. Obrigada, Sara. Parabéns pelo trabalho, liderando esse trabalho à frente da Secretaria do Meio Ambiente, colocando o Estado num novo patamar de política ambiental. A gente consegue ver uma gestão muito mais efetiva e de resultados e que a gente possa colher agora, né? Quero agradecer a todos e a gente tem um tempinho pequeno e no final eu queria que o senhor desse o recado para as pessoas. A gente está iniciando a época mais seca do ano aqui, queimadas. Então, assim, eu quero utilizar esse espaço para o senhor dar o recado. Muito obrigada a todos. Secretário, queria só registrar também que é o seguinte, olha, o Tocantins por muito tempo falava muito, se orgulhava de ter muitos recursos hídricos, né? Mas o ano passado nós já tivemos crise, né, de abastecimento, inclusive fazendas, né, com morte de animais. Quer dizer, então, a situação está cada vez mais grave, né, da crise climática. Também em cima dessa questão, só de como a gente falar para a população. Todos são responsáveis também. Exato. Bom, quanto à questão da situação do ano, nosso ano de queimadas, é realmente muito preocupante. Todos que estão nos ouvindo vão prestar muita atenção, porque nós temos um ambiente perfeito para um ano ruim em termos de queimada em si. Nós temos 2 anos positivos, a gente vem de 2 anos positivos, com redução de sétimo de segundo lugar no ranking, nós estamos para 7º lugar no ranking. Então, nós evoluímos muito nos últimos 2 anos. Isso criou matéria orgânica, que deixou de queimar nesses últimos 2 anos, sair pronta para queimar. E nós temos as previsões climáticas também de muita seca. Então, nós temos um ambiente perfeito para um ano difícil. É preciso que todos nós, cidadãos tocantinenses, tenhamos essa compreensão e essa responsabilidade. E na questão dos recursos hídricos, e na questão geral, né? Na questão do nosso resíduo sólido que a gente produz, né? Do nosso jeito de consumir as coisas, na questão dos recursos hídricos, a água é nosso principal bem, na questão das florestas, da biodiversidade, enfim, é a responsabilidade de todos nós. Obrigado, secretário. Parabéns pelo trabalho. E o Dessa Franca de hoje fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.